Falar de demências em 15 minutos é um grande desafio, né? É um tema bastante vasto, extenso. E hoje, nessa palestra, eu trouxe algumas informações, algumas questões, e aí nós vamos definir se são verdadeiras ou falsas, ou como está na moda dizer hoje, né, se são fatos ou fakes. As demências são um grande problema de saúde pública em todo o mundo, né? A cada 3 segundos, alguém desenvolve demência no nosso planeta. Só no Brasil, nós temos mais de 1 milhão de casos e, a cada ano, 100 mil novos casos de demência. O principal fator de risco para se demenciar é o envelhecimento, né? E como a expectativa de vida tem aumentado, as pessoas estão vivendo mais, nós estamos realmente assistindo, a cada ano que passa, um número cada vez maior de pessoas com esses diagnósticos. Depois que nós passamos os 60, a cada 5 anos dobra o risco de se desenvolver uma síndrome demencial. Tanto que, após os 85 anos, nós temos uma prevalência de 30% de pessoas com o diagnóstico de doença de Alzheimer. Essa é uma estatística americana, mas que a gente pode também extrapolar um pouco a nível mundial. A gente precisa fazer um diferencial entre demências e Alzheimer, né? Demências é um conjunto de doenças, existem mais de 100 causas de demências. É um conjunto de sinais e sintomas, geralmente caracterizado por perdas das funções cognitivas, como memória, atenção, linguagem, raciocínio, aliado a uma perda na capacidade da realização das atividades do dia a dia. Agora, Alzheimer é o principal tipo de demência, tá? Responsável por cerca de 50% a 70% desses quadros. E aí nós temos outras possibilidades diagnósticas, né? Além da demência de Alzheimer, como a demência vascular, a demência mista, que é uma combinação de demência vascular com demência de Alzheimer, a demência por Parkinson e a demência frontotemporal, dentre outras. Demência tem prevenção? Sim, hoje nós consideramos que isso é um fato. 1 em cada 3 pessoas com demência poderia ser prevenido se nós abordássemos mudanças de estilo de vida, principalmente. Como? Aumentando educação, e aí a gente inclui escolaridade, exercícios para a memória, o aprendizado de coisas novas, a atividade física, o exercício físico, tanto aeróbico, como a caminhada, quanto um exercício com carga, como, por exemplo, a musculação, também são importantes. O aumento dos contatos sociais. Nós sabemos que tanto o sedentarismo quanto o isolamento social são fatores de risco. E, reduzindo perda auditiva, inclusive nós teremos uma palestra específica sobre deficiência auditiva, perda auditiva, com o Dr. Rodrigo daqui a pouco. E se a gente pudesse controlar melhor e tratar doenças como hipertensão, diabetes, obesidade e condições como o tabagismo. Hoje a gente tem muito claro que quando você cuida bem do seu coração, você também cuida bem do seu cérebro. E uma outra condição, a depressão, tá? Principalmente condições crônicas, depressões ao longo da vida que não foram tratadas adequadamente, também tem um risco maior para o desenvolvimento de demências. Não é Alzheimer, ele ou ela reconhece todo mundo. Isso é falso. Nós sabemos que na demência de Alzheimer, a capacidade de reconhecer pessoas, ela pode permanecer preservada até fases mais avançadas. É claro que as primeiras alterações nessa capacidade de reconhecimento, elas podem se iniciar já na fase moderada da doença, a partir do 3º, 4º ou 5º ano. Infelizmente, a gente ainda tem feito o diagnóstico muito tardiamente, né? As pessoas, os familiares nos procuram, geralmente quando o indivíduo já não reconhece mais ninguém ou quando ele já está bastante dependente. Isso é muito ruim porque prejudica bastante o início, a eficácia do tratamento medicamentoso para essa condição.
Então, é super importante a gente reconhecer os sinais da fase inicial da demência tipo Alzheimer. Aqui, o que nós vamos ter? O indivíduo vai estar completamente independente para tarefas básicas, como tomar banho, se vestir, se alimentar, andar de um lado para o outro, mas ele já vai ter dificuldades naquilo que nós chamamos de tarefas mais complexas, que exigem um raciocínio maior, que exigem uma capacidade de organização, de planejamento e de resolução de problemas. Então, nessa fase, a gente já pode ter dificuldades do indivíduo em lidar com finanças, fazer compras, organizar, por exemplo, um jantar em família, fazer um planejamento de aula, se o indivíduo é um professor, e de usar as mesmas habilidades no seu trabalho, por exemplo. A perda da memória recente costuma ser um sintoma inicial, então o indivíduo ele vai manter preservadas as memórias remotas, antigas, vai se lembrar de coisas lá do passado, mas ele vai ter dificuldade de se lembrar, né, de coisas que foram aprendidas no dia anterior, e conforme a doença avança, ele vai se esquecer daquilo que foi dito, por exemplo, há horas atrás e há minutos atrás. Ele pode apresentar já dificuldade com o aprendizado, dificuldade com a orientação, eles podem se perder, e também dificuldade com a linguagem. Problemas, por exemplo, para encontrar palavras, para terminar uma frase e para, por exemplo, entender alguma fala, alguma conversa. Nessa fase também podem surgir alterações de personalidade, alterações de comportamento, né? O indivíduo pode ter reações explosivas, quadros depressivos, inclusive apatia, que é aquela indiferença a tudo e a todos. Isso é senilidade, não tem tratamento. Isso aqui também é falso. E aqui nós temos dois enganos, né? Dois problemas. O primeiro é quando se considera que os sintomas da demência fazem parte do que nós chamamos de envelhecimento normal, né? Aquela crença, aquela ideia errada de que quando você envelhece, você perde a memória. Isso é falso, né? E, por outro lado, não tem tratamento, também é errado. Aquela suposição de que essas condições não têm qualquer tipo de tratamento ou controle. É claro que são doenças, na grande maioria, incuráveis, irreversíveis, mas hoje nós temos, até dentro do arsenal terapêutico, medicações que podem provocar, sim, controle sintomático e uma melhora na qualidade de vida tanto do indivíduo, né, do portador da demência, quanto também da família. Quando a gente fala de tratamento, a gente precisa lembrar, né, da equipe multiprofissional, né, os profissionais como não só médico, mas o enfermeiro, o dentista, fono, físio, TO, psicólogos, que podem realmente auxiliar e muito nas diferentes fases da demência. O exercício físico, que faz não só a reabilitação física, mas também é capaz de ativar memórias, né? É capaz de trazer melhora cognitiva. A estimulação, a reabilitação cognitiva, sempre. O idoso com demência, com Alzheimer, precisa ser estimulado, tá? E principalmente nas primeiras fases das demências. Música. A música é excelente, né? Já tivemos um pouquinho de música hoje, e a música resgata memórias, a música relaxa, tranquiliza, melhora a socialização. Arte-terapia, também um excelente estímulo sensorial, estímulo motor, o estímulo também na parte social. A convivência familiar, isso eu considero como parte do tratamento, né? Independente da fase que esse indivíduo portador de demência se encontra, ele deve ser sempre incluído, tá? Nas reuniões familiares, participar de todas as atividades da família. A gente não pode se esquecer que, além da demência, né, existe sempre, né, um indivíduo com sua história, com toda a sua biografia, que precisa ser respeitado, ter a sua dignidade valorizada. Contato com animais, né, nós chamamos de pet terapia, fundamental
aí também na capacidade de estimular, não só fisicamente, mas cognitivamente. E até em alguns casos selecionados, a terapia com bonecas, né? Então, essas imagens mostrando que, além de receber cuidados, a pessoa com demência, com Alzheimer, ela também quer cuidar, ela mantém isso. Tá? Então, vocês, filhos, se disponham também, nem que seja durante alguns momentos, tá? A permitirem ser cuidados pelos seus pais, pelas suas mães com demência. Cuidar não significa apenas estar presente, isso é fato, né? A vida dos cuidadores é muito dura, é muito pesada, né? É um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem descanso, sem férias, tá? E os cuidadores, eles costumam ficar bastante sobrecarregados, estressados, existe um alto índice de depressão, 40% dos cuidadores estão deprimidos. Então é importante você, familiar, que não está ali na linha de frente, sempre oferecer os seus cuidados, oferecer a sua mão, tá? E poder ajudar um pouco mais aquele familiar que está ali na linha de frente, porque as tarefas são inúmeras, como comprar remédios, fraldas, levar ao médico, outros profissionais, ir ao mercado, dividir os custos com o cuidador, passar o dia, parte do dia, dar os remédios, preparar as refeições, auxiliar no banho. Não tem importância, ele ou ela vai esquecer. Isso, além de falso, é bem desumano, né? A gente sabe que o indivíduo com Alzheimer, ele se esquece sim dos fatos, mas ele reage emocionalmente aos fatos. A memória emocional dele está preservada até fases mais avançadas. Então, muita atenção ao ambiente da casa, ao clima emocional da casa, muita atenção ao que se fala e como se fala, como se comunica com esses pacientes, com esses indivíduos. É muito comum que as pessoas com Alzheimer, com demência, apresentem alterações de comportamento, né, como agressividade, irritabilidade, quadros de confusão. Como agir diante dessas situações? Claro que não tem receita de bolo, mas nós temos alguns princípios que podem nos ajudar. São esses R's. O reconsiderar, sempre entender que quem agride é a doença, e não é o doente, não é o indivíduo. Importante aceitar o diagnóstico. Rotinas, horários para acordar, para se alimentar, para fazer atividades, para ir deitar. Qualquer mudança na rotina de alguém com Alzheimer pode gerar confusão, pode gerar alteração de comportamento. Reassegurar, procurar transmitir segurança para o seu ente querido, tranquilizá-lo, tá? Porque muitas vezes ele sente medo, ele se angustia com os seus delírios, com as suas alucinações. Então é importante sempre ter uma palavra confortante, né? Um toque, um abraço, dizer que você está ali, que você está com ele. Reavaliar, na grande maioria das vezes, as alterações de comportamento, elas têm alguma causa. Então, avaliar fome, sede, frio, calor, dor, e até mesmo quadros como uma infecção. Redirecionar, é muito comum que as pessoas com Alzheimer apresentem ideias e comportamentos fixos, repetitivos, que podem levar a bastante estresse nos cuidadores. Então, não é interessante partir para o confronto com esses indivíduos, mas buscar mudar de foco, levá-los a outros pensamentos, a outras atividades. Muitas vezes vai ser necessário algum tipo de restrição, como, por exemplo, aquele indivíduo que já está evoluindo para uma fase mais avançada de uma demência e insiste em dirigir, mesmo já correndo enormes riscos de algum acidente no trânsito, por exemplo. E existem os casos onde é necessário também intervenção medicamentosa para controle das agitações ou de um quadro maior de agressividade. E, por último, reconheça, um recado para você, cuidador, reconheça que você precisa de ajuda, que você precisa muitas vezes de ajuda médica, psicológica, que você precisa elaborar os seus sentimentos, né? A Ana vai falar bastante disso aqui também.
que você, cuidador, que não está no front, não está ali na linha de frente, né, no dia a dia dos indivíduos, né, portadores de demência, que você ofereça-se, né, porque muitas vezes os cuidadores principais, pelo excesso de tarefas e de sobrecarga, eles não conseguem nem mesmo pedir ajuda. Então, seja essa mão que estende o seu braço e que alivia essa sobrecarga. Tá? Afinal, todos os filhos, né, têm os mesmos direitos e também os mesmos deveres. E a última mensagem que eu deixo, né, prevenir o prevenível, tratar o tratável e se cuidar. Cuidar do outro, se amar e amar. Muito obrigado.